Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai dar 10 bons motivos para você que nunca fez nenhum tipo de fermentação escolher o hidromel como a sua primeira bebida alcoólica fermentada e não a cerveja ou vinho. Mas antes de iniciar esse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso é muito importante pra gente. Então, vamos pra vinheta. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre as etapas de produção dessas bebidas e um pouquinho sobre a fermentação, para a gente contextualizar o primeiro motivo de por que você precisa escolher o hidromel. Então, a fermentação nada mais é do que um processo de quebra, de consumo de açúcar e transformar esse açúcar em álcool e gás carbônico. Então, quem é que faz isso? O agente que promove essa degradação e essa conversão de açúcar em álcool e gás carbônico é a levedura. A levedura é um fungo, né? Então, nem todos os fungos são prejudiciais para o ser humano. Tem muitos fungos que são usados para a produção de remédio, tem fungos que entram na nossa comida, nos nossos alimentos, como os cogumelos, e também existem esses agentes que promovem essa fermentação e tem vários produtos que são fermentados que a gente consome, como o pão, o vinho, a cerveja, o hidromel. Então, todos esses produtos fazem bem para a gente e todos eles são produzidos por fungo, né? O álcool que vai para o nosso carro também é produzido a partir de um processo de fermentação causado pelo fungo. Então, basicamente, a fermentação é isso. E aí que entra o primeiro motivo, né? Que é o processo de mosturação. O processo de mosturação no hidromel é mais fácil do que o processo de mosturação da cerveja e do vinho. E todas as outras etapas são igualmente complexas, né? Tanto no vinho, quanto na cerveja, quanto no hidromel. Então, o que é a mosturação? É a preparação do que vai vir a se tornar a sua bebida. Então, todo mosto ele precisa ter água e um açúcar disponível para a levedura. Então, no caso do hidromel, o açúcar disponível é o açúcar do mel, que é a frutose e a glicose. No caso da uva, também é a frutose e a glicose. E no caso da cerveja, é a maltose e a maltotriose, um pouquinho da maltotriose. Então, esses açúcares eles têm que estar disponíveis para que a levedura possa consumir, transformar em álcool e gás carbônico, as bolinhas que soltam nas bebidas. No caso da cerveja, para quem já fez cerveja sabe muito bem do que eu estou falando, é muito complicado. Essa parte de mosturação é uma das partes mais complexas de você produzir a cerveja, porque você precisa fazer uma rampa de aquecimento para que a maltose possa ser liberada no meio para que a levedura possa consumir. Porque existem enzimas, né, nos grãos de malte, que são as amilases, que elas quebram esses açúcares mais complexos e transformam em açúcares mais simples para que a levedura possa consumir, que são a maltose e a maltotriose. Então, essas rampas de aquecimento são demoradas, são complexas, porque você precisa travar com um termômetro a temperatura exata, né, ali da rampa de aquecimento para que essa amilase possa agir nesse grão e liberar a maltose para o processo. Então, só da minha fala já ficou um pouco complicada, então esse é um ponto positivo para o hidromel, porque você só precisa aquecer a água por causa de esterilização, porque se não fosse para esterilizar a água, para tirar todos os micro-organismos dali, só deixar a levedura que você vai colocar, nem aquecer a água você precisava, porque o açúcar disponível no mel, ele já está ali no meio, é só misturar ele na água e a levedura já consegue consumir. Então, ponto positivo para o hidromel. Mas com relação à uva, né, ao vinho, por que então escolher o hidromel? Porque a uva que vai gerar um bom vinho, ela não é encontrada no mercado, não é encontrada normalmente, né? Essas uvas são uvas preparadas, são uvas diferenciadas e é claro que se você comprar uma uva no mercado e for fazer tentar fazer um vinho em casa, colocando uma levedura ali para fermentar, vai ficar legal. Eu, inclusive, recomendo que você faça isso. Mas, com certeza, não vai ser um Merlot, com certeza não vai ser esses vinhos mais sofisticados, mais complexos. Já o hidromel, você consegue comprar um bom mel, né? Você tem que comprar um mel de qualidade no mercado. E, a partir disso, você consegue sim produzir um bom hidromel na sua casa. E aí, com isso, a gente entra no ponto 2, que se você for produzir hidromel na sua casa, você consegue comprar em qualquer supermercado um bom mel. E
Caso você conheça um apicultor perto de você, você pode comprar um mel e ainda de maior qualidade e produzir um hidromel de melhor qualidade, porque o que define um bom hidromel são as matérias-primas que você usa. Então, você tem que usar um bom mel, uma boa água e, se você incluir fruta, uma boa fruta. No caso da uva, já fica um pouco difícil de você encontrar uma boa uva para produzir vinho no supermercado e a gente também não consegue encontrar malte, né, disponível, malte, lúpulo, disponíveis em qualquer lugar. Né? A gente precisa ir numa casa de cervejas para a gente conseguir comprar esses materiais. Então, esse é o segundo motivo. O terceiro motivo é um motivo estrutural, porque você consegue produzir hidromel com as coisas que você tem em casa, com os utensílios que você tem em casa. Então, se você pegar uma panela, você vai conseguir produzir ali o seu hidromel. E isso não se encaixa, não se enquadra muito para a cerveja. A cerveja, para quem já fez cerveja, mais uma vez, sabe muito bem que a gente precisa de uma panela com fundo falso, para na hora da recirculação e conseguir deixar a cerveja mais límpida no início, a gente precisa ter um fundo falso para que o mosto, aí o mosto de novo, fique recirculando, passando por aquele malte e deixando ele mais limpo. O hidromel não tem isso. O hidromel ele pode entrar logo de início, né? Logo da forma que você coloca, é só misturar o mel na água e tá pronto. Já pode colocar ali num balde ou numa garrafa ou em qualquer recipiente fechado, obviamente limpo, mas fechado, para que a fermentação inicie. Então, esse é o terceiro motivo. Inclusive, o primeiro hidromel da minha vida foi numa garrafa PET e o segundo foi num garrafão de vinho de 5 litros. E o quarto motivo é que o hidromel é muito mais difícil de estragar. Né? O que significa estragar esses produtos? É uma contaminação cruzada com uma bactéria ou com algum outro fungo que possa entrar ali no sistema, competir com a sua levedura e consumir também açúcares e produzir ali alguns gostos que você não está querendo. Então, isso é uma das formas de estragar, né? Porque tem outras formas que eu vou falar mais para frente. Mas o hidromel é muito mais difícil de estragar, porque o próprio mel ele já possui uma barreira contra essas bactérias, contra a maioria dos fungos. Não são todos os fungos que conseguem crescer no processo de fabricação do hidromel. E nenhum micro-organismo consegue crescer, consegue se desenvolver, consegue consumir o açúcar do mel puro in natura. Então é por isso que o mel nunca estraga. O mel é o único alimento do mundo que nunca estraga. Inclusive foram encontrados potes de mel em tumbas de faraós no Egito e eles estavam íntegros, obviamente, que ninguém comeu, mas era possível que as pessoas pudessem comer. Então é isso. O processo inteiro de fermentação é muito difícil. Se você tomar todos os cuidados, é muito difícil que esse hidromel estrague, que esse hidromel tenha alguma contaminação. O quinto motivo, vocês podem achar um pouco redundante, mas na verdade não é, que o hidromel não estraga. Mas antes eu me referia a durante o processo de fermentação. Agora eu estou me referindo ao hidromel pronto. Então o que faz com que qualquer bebida alcoólica estrague depois de pronta? De novo, são os micro-organismos que podem crescer ali e mudar um pouco o sabor da bebida. Então, no caso do hidromel, ele possui duas barreiras, que é o próprio mel e também o álcool produzido pela levedura, e geralmente os hidroméis eles têm um teor alcoólico maior do que a cerveja e o vinho. Então é mais difícil ainda micro-organismos crescerem ali. E o outro fator que influencia muito no sabor é a questão do oxigênio. Eu nunca tive problemas muito grandes com contaminação, com contato dos meus hidroméis que eu faço em casa com oxigênio. Eu abro para beber, volto, fecho e boto na geladeira de novo. Então ele fica em contato com oxigênio e isso não causa nenhum problema no hidromel. Já na cerveja, isso é uma coisa muito séria. O oxigênio ele pode gerar gostos muito ruins. Você pode gerar gosto de papelão, gosto de gambá. Então, assim, realmente é complicado dependendo de como esse oxigênio entra em contato com o lúpulo e com o malte. Então, realmente, assim, o processo de fabricação de cerveja em casa, ele precisa ter alguns cuidados com relação ao oxigênio, e o processo de fabricação e de guarda do hidromel em casa não precisa ser tão rigoroso assim. Então, isso é um ponto positivo para o hidromel. Galera, eu quero salientar aqui que eu disse que o hidromel não estraga durante o processo e depois de pronto,
Mas esse não estraga é óbvio que se você tomar os cuidados necessários para que ele não estrague. Então, deixar ele guardado na geladeira, depois de pronto. Não ter muito contato com o oxigênio, né? É óbvio, se você deixar ele aberto na geladeira, ele vai mudar o gosto dele. E também durante o processo, se você usar uma panela limpa, estéril, se você usar um recipiente para fermentação limpo e estéril, então todos esses cuidados eles precisam ser tomados, tanto na produção de cerveja, hidromel e vinho. Então, levando em consideração que você vai produzir de forma legal, ok, vai guardar de forma legal, ok, o hidromel tem sim essas vantagens. O sexto motivo eu já citei, é que o hidromel pode ter contato com oxigênio. Ele não tem muito problema, né, se tiver contato com oxigênio. Então, como eu já havia explicado, esse é o sexto motivo, que é um dos motivos mais importantes para você escolher fazer o hidromel na sua casa e não a cerveja. Porque a gente sabe que na indústria é um pouco mais fácil a gente ter as coisas mais herméticas, mais fechadas. Agora, em casa é muito complicado você abrir um balde e não ter contato com oxigênio, né? Isso se torna praticamente inviável em casa. Então, é um ponto a salientar. A sétima vantagem de você produzir hidromel em casa é que o hidromel pode ser feito em temperatura ambiente. E quando eu digo temperatura ambiente, são as variações bruscas de temperatura que a gente tem durante o dia no Brasil. Então, a cerveja é muito complicado você ter variação de temperatura e também trabalhar com temperaturas ambientes, porque a temperatura ambiente, a gente sabe, no Rio de Janeiro é 30 graus, até mais do que isso. Então, quando a gente fala temperatura ambiente, o normal ali é trabalhar em 25, mas a gente sabe que no Brasil 25 em poucos lugares fazem 25 graus. Então, existem muitas cervejas que você precisa fazer dentro da geladeira ou num ambiente mais controlado. E é claro, né? Isso difere entre ale e lager. E isso daí é um papo para se vocês quiserem ter depois. Inclusive, se vocês quiserem ter esse papo, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente abre uma brecha, né, da produção de hidromel e fala um pouquinho sobre a produção de cerveja também. Então, a gente tem essa dualidade entre ale e lager. E as lager precisam ser produzidas em temperatura abaixo de 15 graus. Mas muitas ales também são produzidas em temperaturas dentro da geladeira por causa da temperatura constante. Ali perto de 18, né? Óbvio que você vai setar a sua geladeira para ela não ficar com a temperatura tão baixa. Então ela fica ali perto de 18, 20 graus. Então a gente precisa de uma temperatura mais constante. Já no hidromel, isso não tem necessidade. Claro, né? Fazendo hidromel em casa e dependendo muito da receita, dependendo muito da levedura que você usa, dependendo muito do mel que você usa, mas via de regra, a gente não precisa ter um controle extremamente rigoroso como deve ser na cerveja e na produção do vinho. O hidromel ele não produz off-flavor. Off-flavor significa que são os gostos ruins, os gostos indesejáveis nas bebidas. O processo de produção de off-flavor no hidromel é muito menor do que o processo de produção de off-flavor na cerveja, que qualquer coisa pode gerar um off-flavor. Já no hidromel, é mais tranquilo, né, essa produção. Oitavo motivo, né? O oitavo motivo é que a fermentação do hidromel ela é um pouco desgastante para a levedura. A levedura sofre um pouquinho para produzir, para gerar esse álcool, e quanto mais forte for o teor alcoólico, mais a levedura sofre, mas existe sim a possibilidade de você reaproveitar essa levedura para uma próxima fermentação ou até mesmo consumir essa levedura, comer de fato a levedura, porque ela é altamente nutritiva, possui uma carga de proteína altíssima. Então, para quem malha aí, é muito, muito interessante consumir essas leveduras. E se você quiser reaproveitar para fazer uma próxima fermentação, essas leveduras vão sim estar viáveis, vão estar apropriadas para você produzir um próximo hidromel. E no caso da cerveja, por causa do lúpulo, existe um problema de desgaste ali da cerveja, da levedura, para você reaproveitar. É óbvio que você também pode reaproveitar a levedura, mas dependendo do estilo de cerveja, fica um pouco complicado você reaproveitar essa levedura, dependendo da quantidade de lúpulo, dependendo da quantidade de malte que você use, dependendo da receita que você vai fazer depois, essa levedura já não é mais tão interessante. Então, ponto para o hidromel. A nona vantagem
é que todos os produtos que você vai usar para a produção de hidromel são fáceis de serem encontrados. Então, como eu já havia mencionado, o mel é um produto, né, que você encontra nos supermercados, e a levedura, hoje em dia, também é um produto que você encontra fácil nos mercados de cerveja e também nas lojas online. Então, é só procurar lá, fermento de hidromel ou levedura de hidromel, que você vai encontrar uma variedade grande de leveduras que você também pode usar. E essa não é bem uma vantagem, ela é igualmente fácil com relação ao vinho e à cerveja, mas sim, isso pode ser tomado como vantagem nos dias atuais, porque há uns 5 anos atrás era bem difícil a gente encontrar uma levedura de hidromel. Vamos lá, a 10ª vantagem é bem apelativa. Você pode comprar cerveja em qualquer supermercado, né? Em qualquer lugar você com certeza vai conseguir achar uma variedade ali de rótulos, uma variedade de estilos de cervejas diferentes, né? E também as mais comuns, né? Que são as cervejas de massa. Então, você pode comprar sim essas cervejas. Agora, eu acho bem difícil você conseguir comprar um hidromel em qualquer lugar, né? É bem raro assim você encontrar num supermercado ou, né, em bares hidroméis à venda. Então, eu acho que você e seus amigos vão ficar muito felizes, né, com uma bebida diferente, com uma bebida em que vocês podem degustar apreciando. Então, essa com certeza é uma vantagem. E agora a minha opinião sobre a única desvantagem de produzir hidromel, mas que também nos dias atuais isso nem se torna uma desvantagem muito grande. A desvantagem de produzir hidromel é que ele demora muito para ficar pronto. Enquanto uma cerveja normal, né, demora de 15 a 20 dias para ficar pronta, o hidromel mais simples, o hidromel mais corriqueiro, demora 3 meses, 4 meses para ficar pronto. Claro que existem cervejas que demoram anos para ficar prontas, porque são cervejas de guarda que você deixa no barril envelhecendo, mas também existem hidroméis que demoram 15 anos para ficar pronto, porque também ficam envelhecendo em barril, mas a cerveja e o vinho geralmente ficam prontos muito mais rápido do que o hidromel. Mas como eu havia falado, né, nos dias atuais, eu aprendi com a pandemia que a gente não tem que ficar correndo muito com as coisas. Então, eu acho que isso não é um problema muito grande, esse fato do hidromel demorar muito para ficar pronto. E é isso, né? Acho que vai ser legal você ver o seu produto ficar pronto, ali a ansiedade para que ele se torne um produto legal para você mostrar para as pessoas. Então, não vejo isso como uma desvantagem muito grande. Então, basicamente é isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você ainda não fez, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, isso é muito importante pra gente. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem que a gente explique alguma coisa mais específica sobre a produção. E também comenta se vocês querem os vídeos falando sobre produção, mostrando como faz todo esse processo de produção dessa bebida tão gostosa. E se vocês fizerem um hidromel, marca a gente lá nas redes sociais, comenta aqui embaixo se ficou legal, se ficou gostoso. Então é isso. Valeu, galera!